Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. Nesse momento, nós vamos falar sobre as organizações internacionais. Isso não é uma figura nova para a gente já falou sobre organizações internacionais em aulas passadas, e a gente sabe que essas organizações surgem a partir de tratados que os países fazem entre si. Então, os países, normalmente essas organizações, os países escolhem países que são mais próximos, que fazem fronteira para fazer um bloco mais coeso, mas nem sempre. Às vezes podem ser países, de diversos continentes, mas há uma tendência em sempre se lembrar dos países vizinhos, vamos falar assim. E o que é mais importante para nós, do que efetivamente quais países participam dessas organizações, é falar que essas organizações elas têm personalidade jurídica própria. Pessoal do céu, esse é um conceito fundamental para a gente entender o que é uma organização internacional. Quando nós estamos falando, primeiro, o que é personalidade jurídica? É a aptidão, pessoal, que a organização internacional tem de desvincular-se dos seus países membros. Quando nós falamos que uma organização internacional participa de um acordo, de um tratado, ela não está ali como uma representante dos outros países, ela passa a agir em nome próprio. A organização internacional é como se fosse, o que eu vou falar aqui é errado juridicamente, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando vai esclarecer. É como se a organização internacional fosse outro Estado, fosse outro país que está lá negociando. Então, essa personalidade jurídica própria quer dizer que as organizações elas têm direitos e deveres que são delas, das organizações mesmo, e não ali como um procurador dos países envolvidos. É lógico que a organização ela tenta atender, as pessoas, os países que fazem parte, do seu corpo de membros. Mas os direitos das organizações são delas. Elas têm autonomia para atuar, por vezes, até contra a ideia de algum dos países membros. Então, isso que é personalidade jurídica própria. Elas atuam autonomamente. Então, só para dar um outro exemplo aqui, se não ficou muito claro. Vamos pensar numa coisa bem simples. Um advogado, por exemplo, o advogado, quando atua no fórum, ele não atua em nome do advogado, ele está ali representando alguém. Todos os direitos e deveres que o advogado está ali trabalhando não são direitos do advogado, são direitos do seu cliente. E por que isso acontece? Porque o advogado não tem personalidade jurídica própria. Agora, por exemplo, vamos dar a ideia para você ficar claro aqui para vocês. Quando eu e você que está me assistindo, nós resolvemos montar uma empresa, Uma empresa. Então, você deu um dinheiro, eu dei um dinheiro também, nós fizemos os atos constitutivos e registramos isso em cartório. Quando a gente faz isso, surge a empresa e a empresa ela tem personalidade jurídica própria. Então, a empresa ela é diferente de nós. A empresa tem o seu dinheiro, A pessoa jurídica tem o seu dinheiro, tem as suas dívidas, que não são nossas mais, dos sócios. Se alguém ficar devendo, a pessoa jurídica tem que ir lá receber dela, e não de mim que sou sócio. Ah, mas você é sócio. Fala, não, mas sou sócio, mas é tudo separado. A pessoa jurídica está lá e eu estou aqui. Tanto que se o Roberto tivesse sem dinheiro, eu não posso ir lá no caixa da empresa e pegar dinheiro lá. Isso é ilegal. Por quê? É como se fosse outra pessoa. E as organizações internacionais, isso tudo acontece, porque a empresa tem personalidade jurídica própria. Num sentido bem mais amplo, internacional, quando nós estamos falando dos países, quando os países se reúnem e criam uma organização internacional, essa organização passa a ter direitos e deveres próprios, que não são necessariamente dos países. Então, um conglomerado, por exemplo, uma ONU, que a gente conhece, a ONU tem lá a sua existência, tem seus direitos e obrigações, e nenhum país tem o direito
de ir lá interferir no dinheiro da ONU, né, na capacidade jurídica da ONU, nada disso. Entenderam? Então é como se fosse uma entidade totalmente separada dos países membros. É lógico que essa entidade tenta promover o bem-estar dos países membros, mas não é simplesmente uma procuração que se passa. Beleza? Então isso que é uma personalidade jurídica própria. E quando nós estamos falando das organizações, elas têm no mínimo 2 órgãos, que é uma Assembleia Geral e uma Secretaria. Pessoal, falando isso para vocês, eu não vou mentir, eu estou simplificando demais as organizações internacionais. Toda organização internacional tem muito mais órgãos do que esses 2 aqui, né? Mas, às vezes tem um departamento só de contabilidade e tudo mais, mas tem mais órgãos do que esses aqui. Agora, no mínimo, né? Para ser uma organização internacional, o que tem que ter assim? No mínimo, sem isso aqui não tem jeito de existir. É uma Assembleia Geral e uma Secretaria. A Assembleia Geral é o órgão mais importante de toda organização internacional. E por que disso? Porque é na Assembleia Geral que são tomadas as decisões. Então, é o órgão de deliberação, é na Assembleia Geral, onde os países mandam os seus representantes para discutir o que fazer. Então, ali é decidido tudo, ali é o cérebro, né, de uma organização internacional. Participam todos os estados que fazem parte da organização, né? Não teria sentido você excluir algum estado que faz parte, né? Não teria sentido. E essas reuniões dos países, pessoal, elas têm um cronograma. Aí depende da organização internacional. Nós vamos nos reunir uma vez por ano sempre? Beleza. No mês de outubro? Beleza. Então, todo ano, no mês de outubro, tem uma reunião na nossa Assembleia Geral. Essas reuniões que são previsíveis, já estão marcadas, que vão acontecer todos os anos, a gente chama de reunião ordinária. Essa já é esperada, os países membros já sabem, né, que ela existe, mesmo que não tenha acontecido nada assim de extraordinário, eles sabem que precisa ter essa Assembleia uma vez ao ano. Pode ser mais de uma, tá? Depende da organização. Mas como nós estamos falando de países, mandar representantes, reuniões que são muito bem preparadas, normalmente uma vez ao ano. Agora, pode acontecer, por exemplo, que surja uma guerra. Pode acontecer um fato inesperado, que surja uma pandemia. E aí os países precisam se reunir fora daquele calendário já pré-estabelecido. Aí eles marcam as reuniões chamadas extraordinárias. Então, reunião ordinária é aquela que já sabe, né? Todo mês tal tem a reunião. Todo mês do ano tal nós temos que nos reunir na Assembleia. Agora, quando surge um fato inesperado, uma situação de urgência, né? Uma guerra, uma pandemia, uma nova chance comercial, aí então os países, né? Através da sua organização internacional, eles marcam uma reunião fora da data pré-estabelecida. E aí então é chamada de Assembleia Extraordinária. Quem de vocês aí, se tiver contato, né, com uma fundação, uma associação, vocês já sabem que funciona da mesma forma. Que são condomínios, né? Nós temos reuniões de condomínio, certo? Sabe muito bem a diferença de uma reunião ordinária de uma reunião extraordinária. Ordinária é aquela que está, né? Todo ano tem. Extraordinária é quando surge um fato novo, né? Então, essas são assembleias gerais. Suas decisões aqui que eu preciso chamar muita atenção, pessoal. Apesar das organizações, né, tomarem decisões, né, a organização toma decisão que muitas vezes contraria um país que faz parte da organização, isso é muito comum. Mas quando temos essas decisões tomadas na Assembleia, elas não têm poder de uma lei, não têm poder de força vinculante, não geram punição para o Estado. Elas são meras recomendações. Então, orientações, olha, Estado membro,
você está praticando um ato de que é uma concorrência desleal, precisa ser modificado isso, né? Então, essas decisões da Assembleia Geral são chamadas de recomendações. Elas não são cogentes, não são obrigatórias. Então, é uma orientação para que esse Estado se adeque, né, aos preceitos da organização. Porque senão, depois, sim, a esse Estado pode sofrer algum tipo de retaliação, uma sanção, mas, em regra, é só uma recomendação, tá bom? Então, são pouquíssimas as vezes que isso deixa de ser uma recomendação. Às vezes, aquele país que ofende gravemente os termos da organização internacional, ele é excluído. Fala assim, olha, você está fazendo práticas que vão totalmente contra ao que a gente defende na nossa organização. Então, nós estamos tirando a sua participação da organização. Isso pode acontecer. Perfeito? Mas, em geral, são meras orientações, recomendações. E a nossa secretaria é o órgão que administra a organização internacional. Tem que pagar as contas, né? Tem que fazer os depósitos, recebimentos, tem que fazer o seu caixa, tem que cuidar da estrutura, tem que procurar redigir os documentos que a Assembleia Geral manda redigir. Então, é a secretaria, né? É o que faz ali a parte do, como é que eu vou falar assim, a parte burocrática da coisa. Vamos ter uma Assembleia Geral, quem quer que expede os convites para os países membros mandarem os seus representantes? A secretaria, tá bom? Então, toda essa parte de administração é feita pela secretaria. Então, nós temos a Assembleia que toma as decisões e a secretaria que ajuda, na medida do possível, o cumprimento dessas decisões. Uma das principais finalidades da secretaria é, uma vez ao ano, elaborar um relatório de todas as atividades que foram feitas, né, na Assembleia Geral, que foram feitas na organização e que foram feitas pelos países membros dessa organização. E aí a secretaria apresenta um relatório para aquela reunião ordinária da Assembleia Geral. Pode ser até uma reunião extraordinária também, né? Mas o normal é que apresente a uma reunião ordinária da Assembleia Geral. Então, faz o relatório, olha, o que os países estão acatando, não estão acatando? Se não estão acatando, qual o prejuízo que isso está tendo, né? Então, vamos ter uma visão do que está acontecendo. É a Secretaria das Organizações Internacionais. Tudo certo, então? Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar, combinado? Um grande abraço para vocês.